Dia Mundial de Conscientização do Autismo chegando e nós aqui do canal preparamos uma série de 3 vídeos falando dessa temática. No primeiro vídeo a gente falou sobre a frase "o autismo virou moda". Nesse segundo vídeo nós vamos tratar sobre a importância da responsabilidade no diagnóstico do autismo. Eu sou Cristiane Santana, psicopedagoga, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. A responsabilidade no diagnóstico do autismo. Eu gostaria de começar falando sobre a infância. Se a gente pudesse dar um sinônimo para a infância, esse sinônimo seria movimento. Porque a criança, ela explora o mundo, ela desde o ventre ela se movimenta e fora do ventre não é diferente. A gente percebe que as crianças, elas começam a rolar no berço, elas começam a se movimentar, tentar levantar a cabeça, tocar as coisas ao seu redor. Então, a criança é próprio dela o movimento. Então, a gente às vezes fala que as pessoas, a sociedade de modo geral, tem tentado engessar as crianças. Tem tentado enquadrar as crianças num comportamento que a gente chama de normal, que é justamente a falta do movimento. Existe aí uma mudança na sociedade, as pessoas estão morando em condomínios, em lugares cada vez menores, tem o perigo da rua, as crianças não brincam mais na rua, já não há mais espaços para a criança poder brincar. Então a gente precisa que essa criança se comporte, feito um adulto, né? Nós temos aí agora uma nova onda de adultos em miniatura, porque a gente cobra das crianças um comportamento adultizado, onde as crianças não podem explorar, onde as crianças não podem mexer em nada e elas precisam ficar quietinhas. Caso contrário, as pessoas já acham que a criança tem algum tipo de problema, que precisa ser medicado, que precisa procurar neuropediatra. Então, no vídeo anterior, no primeiro dessa série, nós falamos sobre a questão do autismo virar moda, que é uma frase muito infeliz que muitas pessoas andam falando por aí por desconhecimento. Em contraponto a esse questionamento, é importante a gente dizer que a gente precisa deixar as crianças serem crianças. A gente precisa observar a normalidade, o que é esperado para a criança, que é o movimento. As crianças, elas precisam se movimentar, elas precisam brincar, elas exploram o mundo. Até 3 anos, por exemplo, as crianças costumam levar tudo à boca, tudo dentro da normalidade. Então, nós, enquanto sociedade, nós precisamos parar de tentar deixar as crianças mais adultas, deixar as crianças explorarem o mundo, tocar tudo, conhecer, ter experiências, isso é muito importante. Mas o que isso tem a ver com o diagnóstico, com a importância da responsabilidade com o diagnóstico? Então, eu gostaria de falar alguns aspectos importantes a esse respeito. Primeiro, respeitando a infância e as características dela, a gente procura o médico quando o comportamento da criança está fora do esperado. Quando a criança ela não brinca, quando a criança ela brinca sem função, quando a criança ela prefere brincar sozinha, mesmo estando em meio a muitas outras pessoas. Então esses são sinais de alerta para que a gente possa buscar uma ajuda profissional. Então se a criança hoje ela apresenta comportamentos que a gente chama de atípicos, comportamentos diferentes, aí a gente busca ajuda. Nós falamos também no vídeo anterior sobre a responsabilidade ética do médico. Só que a gente sabe que hoje o diagnóstico ele é muito difícil. O acesso ao diagnóstico é muito difícil. Então, quero me direcionar agora para as mães que estão com as crianças aí em processo de diagnóstico. Busquem pelos seus direitos, busquem pelo direito da criança. É necessário uma equipe multiprofissional para dar conta desse diagnóstico. Não tem como a gente dar um diagnóstico de uma criança se a gente não souber que essa criança escuta bem, que essa criança enxerga bem,
se essa criança tem algum outro problema associado de saúde. Então, observe como é importante. Quando a gente fala sobre os critérios de diagnóstico, né, existe lá vários pontos relevantes para que a gente chegue no diagnóstico do autismo. Então, o diagnóstico ele não pode ser feito de qualquer forma. Mães não aceitem, né, negligência médica, porque a gente sabe que às vezes acontece. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do diagnóstico do seu filho, busque informação. Muitas vezes a criança ela tem o autismo e mais alguma outra coisa associada. E ela precisa ser investigada para que a gente possa oferecer uma intervenção apropriada. Então, eu sempre falo que o diagnóstico ele não é final. O diagnóstico ele é começo. A partir do diagnóstico, a partir do enquadramento do que a criança tem, a gente consegue estabelecer o que a criança precisa. Qual vai ser o cuidado que essa criança vai receber na escola? Qual vai ser as terapias que essa criança ela precisa fazer? Se o diagnóstico for mal feito ou for incompleto, que pode acontecer, essa criança ela vai passar muito tempo como se estivesse enxugando gelo, sem conseguir fazer a intervenção corretamente. Um outro detalhe que acontece, o diagnóstico ele é dado pelo médico, pelo profissional médico, mas as terapias elas são feitas por outros profissionais. Então, mesmo quando a criança ela já chega com o laudo para nós, para a equipe multiprofissional, a gente faz uma nova avaliação da criança. Às vezes eu recebo uma criança que ela tem uma dificuldade na coordenação motora, mas que ela lê fluentemente, né? Então, o que eu vou trabalhar com essa criança? Eu vou trabalhar em cima da coordenação motora, que é a necessidade dela. Outro exemplo, eu recebo uma criança que se socializa bem, uma criança que tem uma coordenação motora boa, porém essa criança ainda não foi alfabetizada mesmo estando na idade. Então, o que eu vou trabalhar com essa criança? Essas competências para ela ser alfabetizada. Conseguem compreender a importância do diagnóstico bem feito, dessa responsabilidade que nós estamos trazendo aqui? Então, é exatamente isso. A partir de um diagnóstico bem feito, nós conseguimos oferecer para a criança aquilo que ela realmente necessita. Em qualquer área que ela necessite, aí a gente vai lá e vai fazer o programa de intervenção dela em cima, né, desse diagnóstico. Muitos profissionais, inclusive, eles já encaminham o paciente para nós, dizendo quantas sessões em cada profissional aquela criança precisa. Então, se é uma criança que ela tem mais dificuldade de fala, ele coloca lá a quantidade de sessões que essa criança precisa ter com fonoaudiólogo. Se é uma criança que tem mais problemas de comportamento com o seu dia a dia, coloca lá mais horas de sessão com a terapeuta ocupacional. Se é uma criança que já está em idade escolar e ela ainda tem muitos prejuízos, aí encaminha para o psicopedagogo. Então, esses encaminhamentos, eles são muito importantes para direcionar o tratamento da criança. Só que a maioria dos casos a gente recebe simplesmente um laudo dizendo que a criança é autista. Às vezes vem com o nível de suporte que essa criança precisa, mas bem pouco detalhado. Então a gente precisa nesse dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, chamar a atenção também para isso, porque sem diagnóstico bem feito não tem intervenção bem feita. Então, nós já falamos que a sociedade precisa enxergar isso e a comunidade médica também. Nós precisamos de mais profissionais nessa área, nós precisamos de mais neuropediatras, né? Porque a gente sabe que hoje a dificuldade é muito grande de conseguir uma vaga. Terapeuta ocupacional é muito difícil conseguir vaga. E a criança autista ela não pode ficar simplesmente esperando o tempo passar. Porque a criança autista ela precisa ser estimulada o quanto antes, para reduzir os prejuízos e para que ela possa se desenvolver, né, o mais perto do adequado, né, que a gente possa oferecer para essa criança. Estou à disposição. Se ficar alguma dúvida, pode fazer pergunta, que assim que possível eu respondo. Se você puder, compartilhe esse vídeo,
envia para os amigos, acompanhe o nosso trabalho. Esse canal tem esse objetivo de levar informação a todas as pessoas. Muito obrigada!